Abre sua Bíblia, vamos entrar na palavra de hoje, por favor. No primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é este filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses, e que eu mesmo degolhei para tosqueadores, com tosqueadores, e daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, chegando, anunciaram tudo conforme estas palavras. Então disse Davi aos seus homens: cada um tome a sua espada. E tomou cada um a sua espada. Davi tomou a sua, e subiram atrás de Davi uns 400 homens, 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços... Quantos? Um dentre todos os moços anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto para saudar o nosso amo, ou seja, Nabal, porém ele os destratou. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons conosco, nunca fomos agravados por eles, nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estavam no campo. De muro em redor eles nos serviam, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que você fará, porque o mal já está determinado sobre esta casa, sobre o nosso amo, pois ele é um filho de Belial e não há quem lhe possa falar. Vou traduzir isso para você. Existia um homem muito rico nas montanhas do Carmelo chamado Nabal. A Bíblia diz a quantidade das ovelhas que ele tinha, 3.000 ovelhas. Ele tinha milhares de gados. Um homem extremamente próspero numa das regiões mais bonitas da terra de Israel, que é a região do Carmelo. Uma região hoje em dia caríssima, poucos podem comprar um terreno ali. Mas Nabal tinha uma fazenda naquele lugar. E tinha muitos servos que saíam para trabalhar, para tosquear as ovelhas, para apacentar o seu gado. Davi, nessa época, era um fugitivo famoso em Israel, porque estava debaixo de um decreto de Saul para que fosse morto caso fosse encontrado. Davi já tinha derrubado aqui o gigante Golias, por isso era um homem extremamente famoso em Israel. Davi aqui já tinha escutado o canto das mulheres em Israel, que diziam que Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Davi era um homem extremamente famoso e temido em toda a terra de Israel. E ele acaba de voltar com seus homens, eram cerca de 600 homens, guerreiros, homens armados, homens prontos para a batalha. Os valentes de Davi, o exército mais poderoso da história estava ali. E eles sentiram fome e sede e descobriram que a poucos quilômetros de distância, Nabal estava dando um banquete. Então Davi chama seus melhores homens e diz: vão lá na casa de Nabal, já que a gente sempre o protegeu, já que quando ele vem aqui no campo com as suas ovelhas, a gente não pega nada do que é dele, ao contrário, a gente faz um muro ao redor deles, nem bicho ataca as ovelhas dele, porque a gente protege. Já que a gente sempre foi muito bom para com ele, vai lá e peça um pouco de comida e de água. Quando os mensageiros de Davi chegam, Nabal fala: quem é Davi? Primeiro sinal de orgulho é quando você finge que não conhece alguém. Você já escutou falar no Bruno? Bruno, olha, não me é estranho esse nome, eu sei quem é, já vi no Instagram. Entendeu? Já mandei mensagem para ele um dia: e aí, Bruno, como você está? Mas quando alguém pergunta, meu orgulho, não tenho certeza quem é. Ele fala: quem é Davi? Quem são esses homens? Você acha que eu vou tirar a comida, a carne que eu mesmo degolhei, pão e água da minha casa para dar para esses homens? Não vou dar. Um coração que não é ensinável, um coração que está travado pelo orgulho, sempre vai atrair tragédias para toda a sua casa. A Bíblia diz: se alguém
tem falta contigo, alguém não está em paz contigo, vá rápido e reconcilia-te com teu irmão, antes que ele te lance na prisão. A Bíblia não diz se você está certo ou está errado, só diz para você se reconciliar antes que ele dê um jeito de te prender. Eu poderia ficar a noite toda citando versículos, mencionando versículos que você tem que ter paz com todos. Tenham paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Nabal, apesar de ser um homem de Israel, ou seja, nós não estamos falando de um homem mundano, de um homem que está vivendo uma vida perversa lá fora, nós estamos falando de um homem de Israel, de um homem que já era próspero, já tinha tudo no Senhor, Deus já tinha abençoado ele com esposa, Deus já tinha abençoado ele com filhos, Deus já tinha abençoado ele com família, com bens materiais, com comida em abundância, ele tinha tudo, só não tinha coração ensinável. E ele nega ajuda àqueles homens, eles voltam, dão informação para Davi, Davi fala assim, então todo mundo pega a espada. Nós vamos à casa de Nabal e vamos matar a todo mundo, até as crianças, diz a Bíblia. Davi, diz a Bíblia, era um homem sanguinário. E quando ele se sentia injustiçado, ele entrava em vilas e matava mulheres, crianças, todo mundo que ele achava que tinha que matar. E nesse dia não foi diferente. Ele falou, nós vamos até lá e não vamos deixar ninguém vivo. Mas um dos moços, repete comigo, de 600, resolveu dar a notícia não para Nabal, porque o mensageiro da salvação nunca chega para o coração duro, chega para o coração ensinável. Aqui começa a mensagem de hoje. Para você se livrar das armadilhas da vida, você vai precisar de mensageiros de salvação. Homens e mulheres que vêm te dar dicas para que você não entre na armadilha, não entre numa furada, não caia numa cilada. Homens e mulheres que vão te apontar futuro, vão falar, se você botar o dinheiro aqui, aqui que prospera, não bota aqui não. Homens e mulheres que vão te livrar de morte espiritual, emocional. Não briga com ele não, porque é pior. Homens e mulheres que são colocados por Deus para serem mensageiros de boas novas, de boas notícias, de paz, de prosperidade para a tua vida. O único problema é que esses mensageiros nunca vão a quem tem um coração duro. Quem era o chefe da casa? Nabal. Quem fez a besteira? Nabal. Mas o mensageiro não foi em Nabal, foi em Abigail, mulher de Nabal. Ele procura Abigail, a que tem coração ensinável, e fala, olha, o decreto já está dado, já está decretado, Davi mandou matar todo mundo, a maldição já foi jogada, a ordem foi dada, todo mundo vai morrer. Só que o mensageiro de salvação entregou a mensagem para quem tinha um coração humilde e ensinável. Ela pega aquela informação, não vai nem falar com Nabal, não faz escândalo, não sai correndo, quer saber, eu vou me salvar. A Bíblia diz que ela recolhe as melhores ofertas da casa. Pega bolos, pega carnes, pega vinho, pega tudo que ela tinha de melhor, uva passas, monta camelos, jumentos e vai no caminho encontrar Davi. E no meio do caminho está vindo Davi furioso com todo o exército. Ela se lança no chão e faz reverência a Davi como ele se fosse um rei. Só que nessa época ele era um fugitivo. Além de ter coração bom, ainda estava profetizando que Davi seria rei. Porque quem tem coração ensinável vê coisas que os homens comuns não conseguem ver. Ela se prostra, diz a Bíblia, faz reverência de rei e fala, meu senhor Davi, não considere o que este homem fez. Quando o mensageiro leva a mensagem para Abigail, chama ele de filho de Belial. Se você for estudar, Belial quer dizer inútil, horrendo, homem sem utilidade, cruel. Ou seja, um homem que não tem coração ensinável é um homem horrendo, é um homem inútil. Fica a vida toda dizendo que vai melhorar, mas nunca dá o primeiro passo porque não é ensinável. Fica a vida toda dizendo que não vai voltar a fazer, mas faz de novo porque não é ensinável. Fica sempre no mesmo nível, nunca passa para onde Deus realmente chamou ele para estar porque não é ensinável. Mas quando a notícia chega no coração ensinável, que foi o coração de Abigail, porque o mensageiro de paz sempre vai encontrar um coração ensinável para entregar a notícia. O mensageiro de salvação sempre vai encontrar o coração certo para entregar a mensagem que pode salvar a casa inteira, a geração inteira. Aquela mulher se prostra, faz reverência a Davi e fala, Senhor, não considero o que esse homem fez, está aqui a minha oferta. Entrega uma oferta para Davi.
apazigua Davi, diz a palavra. E Davi muda de ideia. Você imagina como é para um homem que já está armado, já está com 400 homens a caminho, porque 200 ficaram com a bagagem dos 600. Já está decidido, agora ter que acalmar os ânimos, porque quando você sai para a guerra, irmão, você está suando, você está sangue quente. Agora tem que acalmar todo mundo, porque ele vai mudar de ideia, ele não vai mais matar o homem que ele falou que ia matar. Por causa do pedido de uma mulher que tinha um coração. Quem tem um coração ensinável pede o que quiser e recebe. Não, mas já estava decretado. Ela reverteu o decreto. Já estava decidido. Ela reverteu a decisão. Mas não tem como, Davi é homem sanguinário. Até o coração ensinável ficar no meio. Quando o coração ensinável entra no meio da batalha, ela cessa. Ela para a batalha, ela para a morte e ela declara com aquelas palavras: hoje a morte não chegará na minha casa, hoje a morte não chegará na minha vida, a minha família não será tocada, porque eu tenho um coração ensinável. Davi muda de decisão. 10 dias depois, Deus toca em Nabal e Nabal morre. Ou seja, se Nabal tivesse morrido nas mãos de Davi, ia ser a vontade de Deus da mesma forma. Deus já ia matar Nabal. O coração ensinável não evitou a vontade de Deus, evitou uma tragédia que não foi planejada por Deus. Quem pegou essa? Nabal ia morrer de qualquer jeito pelo coração duro que tinha. Tinha ovelhas, tinha riqueza, tinha família, estava em festa, estava tudo certo, só não tinha coração ensinável. É igual um menino que está jogando bola, joga bem, tem técnica, sabe dar drible, faz gol de bicicleta, faz gol de cabeça, faz tudo, só não sabe aprender quando o técnico manda fazer. Chega um momento que você já sabe como fazer, você tem força, você tem fé que vai para frente, você tem vontade de crescer na vida, você vem, ora, você não desiste, está na vigília, está em tudo quanto é lugar, só não tem coração ensinável para avançar. Por isso você fica na igreja a vida toda, mas no mesmo nível. Muita gente chega para mim e fala assim: poxa, que tremendo onde Deus te levantou. Eu falei: mas dá uma estudada no meu histórico, porque até hoje tem gente que Deus colocou sobre a minha vida, amigos, mentores, meus pastores, meus pais, que falam assim: Tiago, não faz isso. Eu prego para mais de 150 milhões de pessoas na internet. Eu já preguei para mais de 2 milhões de pessoas pessoalmente. Meu pai não pregou para 1.000. Mas quando meu pai fala assim: não prega assim, falo: sim, senhor. Ou podia falar assim: mas o senhor já pregou para quantos? Porque eu já preguei para 150 milhões. Qual o vídeo seu que já viralizou na internet? Porque o meu é todos. Ou qual? Esse é o coração que rapidinho vai receber um exército de espada embanhada na mão. E ninguém vai avisar ele que o exército está vindo. Ele vai ser surpreendido pela morte emocional, morte financeira, morte familiar, morte espiritual, morte física. Porque você pode ter feito tudo errado, mas se tiver o coração ensinável, o mensageiro da salvação chega para falar: olha, você errou, é melhor pedir perdão a tempo. E você vai ter coração quebrantado para se prostrar e pedir perdão a tempo. O próximo nível não pertence aos melhores, pertence aos corações ensináveis. O sucesso, seja ele ministerial, financeiro, familiar, o sucesso profissional, eu não sei que tipo de sucesso você está procurando na vida, e se não está procurando, te aconselho a procurar. Por quê, pastor? Porque ainda falta um pouco para Jesus voltar. Se ele voltar amanhã, glória a Deus, vai todo mundo para a glória. Se não voltar, você ainda tem conta para pagar, ainda tem filho para educar e criar, ainda tem um monte de coisa para fazer. E entre viver uma vida miserável e uma vida de sucesso, eu aposto com você que é a melhor vida de sucesso. Eu nunca vi na Bíblia, nunca vi Deus falando: e Deus levantou fulano e deu uma vida mediana para ele. E Deus chamou Abraão e falou: Abraão, serás pobre, mas terás presença de Deus. Nunca vi. Isso é coisa que a gente inventou aqui, tá? É bom você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Abraão, te levantarei e engrandecerei o teu nome. A gente fala assim:
Toda a fama deve ser dada para Deus. Não é o que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que Davi era famoso, José era famoso, poderoso no Egito, Abraão era famoso. Eu vou engrandecer o teu nome, sabe por quê? Porque eu sei que você tem coração ensinável, para quando chegar em você jogar aqui para cima toda a glória e toda a honra. É isso. Ou você nunca percebeu que você não para escutar quem não tem sucesso? O todo arrebentado chega, vou ensinar vocês a como... Qualquer coisa que ele for ensinar, você não vai escutar. Ou você não reparou que você nunca vai ter voz de governo, voz de direção? As pessoas nunca vão te escutar se você não estiver no próximo nível. Só que para passar para o próximo nível com Deus, que é a única forma de você estar saudável e em pé lá no próximo nível, você vai ter que ter um coração ensinável. Porque por mais que você seja humano e vai errar, eu não estou profetizando não, é certo que nós vamos errar ainda na vida. Mas não vai faltar alguém que vai correr para avisar onde a gente está errando e a gente se consertar a tempo. A morte não vai chegar na tua vida profissional, a morte não vai chegar na tua vida financeira, a morte não vai chegar na tua família, a morte não vai chegar sobre os teus sonhos, nenhum dos teus sonhos será perdido, porque um mensageiro será enviado para aqueles que têm coração ensinável. Jesus tinha 12 apóstolos, 500 seguidores, 5.000 pessoas, ele pregava fora mulheres e crianças constantemente. Dos 12 tinham vários preparados. Tinha João, que era íntimo, se recostava no peito de Jesus para fazer perguntas íntimas. Mas quando Jesus foi escolher alguém para governar a igreja, escolheu Pedro. Quando Satanás, séculos depois de Jó, foi gastar mais um trunfo pedindo para Deus uma alma, sabe qual alma que ele pediu? A de Pedro. Lembra do versículo? Que Jesus falou assim, Pedro, Satanás pediu a tua alma, pediu para te peneirar como se peneira o trigo, mas eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Por que Pedro? Se Satanás podia ter pedido João, Satanás podia ter pedido mais preparados. Por que Pedro herdou a chave do reino dos céus e da terra? Tudo que era ligado no céu, na terra vai ser ligado no céu. Porque Pedro foi o pastor da igreja, o herdeiro do maior projeto de Jesus na terra, que é a igreja. Por quê? Ele não era mais preparado, ele era analfabeto, diz a Bíblia. Ele não sabia ler, escrever. Pedro fazia tudo errado, cortava a orelha dos outros, tinha pouca fé, andava sobre o mar e afundava. Jesus falou, você tem pouca fé. Certa vez, Jesus falou, agora chegou a hora do Filho do Homem morrer. E ele falou, Senhor, certamente eu não deixarei você ir. Você tem que se poupar disso, não faça isso. Jesus olha para Pedro e fala, Satanás, aparta-te de mim, porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas do céu. Pedro, nessa hora, como eu e você, poderia ter dado um piti. O quê? Você me tirou do meu barco, eu nunca pedi para te seguir, eu estava no meu barco, na minha empresinha, eu sou analfabeto, sou da Galiléia, que é um lugar mal falado. E você me tira de lá, fala que eu vou pescar homem, já estou há 3 anos contigo, até hoje não pesquei um homem nenhum, e agora você me chama de Satanás? É o que a gente faria com Deus. Aí quantas vezes você já se trancou no quarto e falou, Deus não existe, se Deus gostasse de mim, eu não estaria nessa situação, se Deus me amasse, eu não estaria aqui. É o que a gente faz, briga com Jesus, briga com Deus. Sabe o que Pedro fez? Baixou a cabeça. Tempos depois Jesus falou, vou ter que morrer. Ele falou assim, então se você vai morrer, eu vou contigo. Estava tudo bem já. Jesus falou, não vai nada, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Ele, tá bom. Jesus escolheu Pedro, não é porque ele era o melhor, é porque ele era ensinável. Ele não batia de frente com o mestre. Ele não achava que já sabia. Pedro era mestre em pescar nos mares, mas quando Jesus falou que ia pescar homens, ele não parou para indagar como pescar homens. Se eu só sei pescar peixe, como se essa rede aqui é a ferramenta? Pedro não parou para discutir, porque ele era ensinável. Os muito questionadores, os donos da verdade, os que batem pezinho para falar, eu que sei das coisas,
são os que nunca chegam a lugar nenhum. São os que nunca conquistam nada. São aqueles que têm um coração tão duro que nem o mensageiro quer dar notícia para eles. O mensageiro aqui em 1 Reis 25 diz assim: eu vim até você, Abigail, porque o nosso Senhor tem coração de dura cerviz. É filho de Belial, ou seja, ele não vai nos escutar. A pessoa pode estar com a melhor notícia do mundo, ou com a notícia que vai salvar a tua vida, mas ela não te entrega, porque sabe que você não tem coração ensinável. Ah, isso é muito triste. É muito triste quando você tem uma informação que pode mudar a vida da pessoa, mas não entrega, porque sabe que ela nem vai valorizar o que você está falando. É muito triste quando alguém pode te dar um toque, uma dica, uma informação que vai te livrar de muitos problemas, mas ela não entrega, porque sabe que você não tem coração ensinável para receber aquela notícia. Eu encerro dizendo o seguinte: Davi, quando descobre que Nabal morreu, manda os seus moços de novo na casa. Mas agora não era para buscar comida. Era para buscar aquela mulher que tinha sabedoria e coração ensinável para reconciliar o irreconciliável. E manda trazer ela como esposa. Aquela mulher casa com um rei. Aquela mulher tem todo o seu destino mudado. Ela não só poupou sua vida, ela entrou para a história. A gente está 3.000 anos depois em São Gonçalo falando dela, por causa de um coração ensinável. Até onde você pode ir com um coração ensinável? Deus já te deu promessa? Deus já falou que você pode? Deus te colocou numa igreja como essa que te treina para o futuro, que tem palavra profética sobre a tua vida, em que o Espírito Santo batiza, em que o Senhor Jesus Cristo salva. Um lugar onde você não tem desculpa para falar: não estou preparado. Se alguma coisa não está acontecendo na tua vida é porque você ainda não tem um coração ensinável. Quantas pessoas eu tive que afastar do meu lado? Porque quando eu falava algo que elas não gostavam, elas faziam aquela carinha. Mal sabe elas que estão afastando os mensageiros das boas notícias de perto. Por causa de uma carinha, por causa de um deboche, por causa do coração duro. Porque simplesmente não consegue tudo bem. Então como é? Então me ensina, me perdoa. Nas mínimas coisas você pode começar praticando. Eu comecei a praticar dentro de casa. Às vezes a Janine, minha esposa, falava assim: poxa, eu sempre falo isso contigo. Um exemplo: deixar a toalha em cima da cama. Graças a Deus aqui ninguém faz isso, mas eu estava nesse erro direto. Você deixava a toalha molhada em cima da cama, mas já te falei, o que custa estender? Eu falei: o que custa você me ajudar a estender também? Aleluia. Porque tem que dar uma de espiritual. Irmão, para tentar segurar aquela obreira, senão não dá. Ela: mas não é possível. Irmãos, quando eu comecei a pregar sobre o coração ensinável, ela me pegou de jeito um dia em casa e falou assim: sobre aquele negócio de coração ensinável, que dia você vai aprender? Irmãos, pensa no homem que toma banho já olhando aqui para o prendedor, já toma assim, ó. Já estendo, tiro foto e mando no WhatsApp dela: glória a Deus. Mando com 3x no final, para ela imaginar o cabo da Ciolo dando aquele glória. Glória a Deus. Porque a gente erra na toalha de casa. Você acha que vai acertar na guerra lá fora? A gente não é ensinável quando o pastor corrige a gente. Você acha que vai ser ensinável quando o patrão que ia te promover, que ia entregar uma filial na tua mão, ou Deus ia entregar um negócio próprio na tua mão, vão te promover, vão te entregar isso, se você não tem coração ensinável aqui dentro? Chega um tempo da gente mudar a nossa visão das coisas, porque grandes homens e mulheres perderam o melhor de Deus por não ter o coração ensinável, e outros receberam muito mais do que mereciam por terem um coração ensinável. Esses dias um rapazinho novo da minha equipe, que é novo convertido,
me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim, Tiago, eu queria falar contigo. Falei, claro, pode falar. Você já reparou que você fala errado isso e isso? Ah, irmão, eu fiquei... Sabe quando dá aquele fervor? Que se você não fosse crente, você ficava endemoniado, de raiva. Eu falei, mas quem é esse molequinho? Entrando agora, querendo corrigir eu com mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Foi isso que veio na minha cabeça no primeiro segundo. Eu pensei isso. Aí ele começou a mandar alguns erros de coisas que eu estava falando assim, de português. Aí eu fui... Falei, Satanás. Um minuto depois eu estava ligando para ele e falei assim, olha, você é muito importante para mim. Obrigado pela sua abordagem, obrigado por ter me trazido essa notícia. Agora eu vou reparar essas duas palavras que eu tenho errado. Eram sempre duas palavras certinho que eu errado. Da mesma forma que eu, muito tempo, preguei que José viveu 120 anos, José viveu 110. Até que uma pessoa chegou do meu lado assim, e aí, irmão, tudo bem? E tudo. Você se formou em teologia onde mesmo? Eu falei, na Florida Christian University. O cara, é porque, eu não sei se o irmão está sabendo da notícia, mas José não morreu com 120, foi com 110. Prove-me isso! Ele falou, está aqui, Gênesis e tal. Eu falei, então, irmão, precisamos rever essa tradução. Muita coisa se perdeu nessa nova King James. Porque quando você não tem o coração ensinável, você vai arranjar uma desculpa para sair por cima, né? A tradução. Sempre roubam 10 aninhos. Eu não estou falando de coisas de anos atrás, não. Estou falando de coisas de semana passada, coisas recentes que eu tive que engolir e falar, você está certo, eu vou melhorar isso. Porque o dia que eu perder o coração ensinável, Deus me tira do altar. Porque unção tem um monte que tem. Pregar bem tem um monte que prega melhor. Conhecer a Bíblia, isso, muitos. Ser usado por Deus. O que me mantém no altar não é minha capacidade, é o meu coração ensinável. O dia que Deus falar e eu achar que já sei, o dia que o irmãozinho simples me der uma palavra e eu achar que não preciso receber, eu saio do altar. Deus me tira. Porque o que mantém um homem em evidência, uma mulher em evidência, não são suas capacidades, mas o seu coração. É o seu coração que vai te colocar em lugares entre reis. É o seu coração que vai te dar o melhor emprego. É o seu coração que vai fazer você casar com a pessoa que você nunca sonhou na sua vida. Quantos solteiros nós temos aqui? Irmão, principalmente você que é feio, levanta a mão, porque se é o coração, você tem esperança. Tem irmão que está lá atrás. É para mim, pastor. Graças a Deus é o coração, pastor. Porque se fosse a cara, não tinha esperança. Mas é o seu bom coração que vai te dar o melhor casamento, é o seu bom coração que vai te dar o melhor emprego, é o seu bom coração que vai te colocar no altar. Eu quero ser um missionário, então tenha um bom coração, tenha um coração ensinável. Porque nós vamos errar muito nessa vida e sempre Deus vai colocar alguém para mostrar onde a gente está errando. Sempre vai vir um mensageiro da notícia. E se você não tiver o coração ensinável, ele nem chega até você. Porque o mensageiro que é enviado por Deus para evitar tragédias só chega em quem tem coração preparado para receber a notícia. Deus vai te levantar nessa geração. Deus vai fazer com que o teu passado pareça nada diante do que está vindo por aí. Deus vai fazer com que teus familiares se convertam em massa por causa do que Ele vai fazer na tua vida. Esse lugar vai ficar pequeno porque Deus vai fazer nos próximos dias. Esse período de carnaval vai ser um período em que Deus vai te ministrar muito. E se você tiver o coração ensinável, toda a tua casa vai conhecer ao Senhor. A tua recompensa vai ser andar pelas ruas aqui da cidade e te parar na rua e falar, olha, o meu casamento foi restaurado por causa de uma palavra tua, hein? Olha,
Tudo melhorou lá em casa porque você falou que ia melhorar, hein? Olha, agora eu estou na igreja porque eu vi você indo para a igreja. Você não tem ideia de onde Deus pode te colocar se você tiver o coração ensinável. Você não tem ideia de onde Deus pode te levar se você estiver disposto a aprender. Se você tirar esse ranço de dentro e dizer, eu já sei como é. Estou há 30 anos fazendo isso. Você coloca os teus limites. Você coloca as tuas limitações quando não abre o coração para aprender. É você mesmo. Deus não coloca limite em ninguém. Nós servimos ao Deus ilimitado, ao Deus do impossível. Ele não coloca limite nos seus filhos. Ele quer que você voe muito mais alto. Jesus Cristo falou, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Tem noção? Se Jesus falou isso, é porque nós não temos limites. Então por que nós somos tão limitados? Porque a gente coloca esse limite. Porque a gente não quer aprender para o próximo nível. A gente acha que está bom. Quer ver um exemplo? Quem aqui já precisou trabalhar por um valor tipo 5 mil reais? Eu preciso trabalhar por esse valor. Aí orou, trabalhou, correu atrás e conseguiu os 5 mil. Até deu testemunho. Quem já tem uma história parecida com essa? Tem alguém que tem essa história? Só 2 pessoas? Não é possível. Baixa para 500. Não. O valor é simbólico. O valor é simbólico. Eu estou querendo dizer o seguinte. Você precisava trabalhar por um valor para pagar um boleto, uma conta, comprar alguma coisa que você tinha que comprar. E aí você trabalhou, orou, correu atrás e conseguiu esse valor. Era quase que impossível, mas você foi lá e conseguiu. Alguém já passou por essa experiência? Tirou os 5 mil, todo mundo, 800, para honra e glória. Vamos baixar para 1.000 para ficar fácil. Aí você conseguiu aqueles 1.000. Você sabia que o Deus que te deu 1.000 podia te dar 100 mil? A força que você trabalha para 1.000 é a mesma força para 100 mil? Qual é o que separou? O que separou 1.000 de 100 mil? Sua mentalidade, o limite que você colocou. Só isso. Isso vale para escolher esposa. Quem está solteiro e ainda vai escolher o esposo ou a esposa? Um monte de gente? Quase todo mundo está solteiro, né? Tem gente que olha e fala assim, e essa varoa aí? Devido às circunstâncias, está servindo. O irmão está desesperado. Mas, na verdade, você pode ir na menina que você está orando a Deus, pedindo a Deus, a menina dos teus sonhos, a mulher que você quer casar, e o homem, você que é menina, quer casar, dos seus sonhos. Mas o que separa você do teu sonho é a sua mentalidade. O que separa você da tua realização financeira é a tua mentalidade. O que separa você de um ministério frutífero... Hoje eu estou no altar, mas a minha vida toda eu fui músico. Quando eu era adolescente eu estava ali tocando. E por que eu estava ali e não aqui? Porque a minha mentalidade era de músico. Um dia Deus foi virando isso... Falou, mas agora eu te quero no altar. Se eu não tivesse o coração ensinável, eu ia falar para Deus, Deus, desculpa, mas o que eu sei fazer é música. Eu não sei falar. Você vai até onde as tuas desculpas te levam. É por isso que Deus me trouxe aqui. Porque se você mantiver um coração ensinável, Ele vai retirar. Ele está te prometendo isso nessa noite. Ele vai retirar os teus limites. Não importa se você tem 10 anos ou 100 anos de idade, se você manter o coração ensinável, Ele vai tirar os limites, Ele vai tirar a trava dos seus olhos, Ele vai te levar muito mais longe do que você sonhou, Ele vai dar aquilo que você nunca pensou, que você nunca pediu, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e quem ama o Senhor, aplauda Ele com toda a força. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas pessoas que entraram aqui, entraram com o coração até meio apertado, e durante a ministração da palavra, Deus foi falando contigo quantas coisas, Deus foi te mostrando, você foi lembrando de casos, quantas coisas você perdeu porque não teve o coração ensinável.
Fala, puxa, aquela amizade, aquele emprego, aquela oportunidade, aquele dinheiro, aquele negócio, quantas coisas eu perdi porque eu não tive coração ensinável. Eu lembro de uma viagem que eu fiz com uns amigos e a gente foi visitar um chefe famoso, um masterchef de comida famoso. E um amigo nosso metido a cozinheiro, a gente visitando a cozinha do cara, do restaurante. E ele, mas os cogumelos, você sabe, não se mistura com a mostarda. Tentando ensinar o masterchef. Eu falei, gente, a gente pega um avião, vem para um outro país, consegue agendar com um cara desse nível, e o infeliz está tentando ensinar para o masterchef o que bota e o que não bota. É desse jeito. O mensageiro estava indo dar notícia e falar assim, esse não, deixa morrer. Porque os mensageiros de salvação chegam para quem tem coração aberto para aprender. O coração aberto para o próximo nível. E você entrou aqui falando, mas que a minha vida é assim mesmo, porque minha mãe foi assim, meu pai foi assim, tudo aconteceu assim, eu nunca saí daqui, eu não tenho oportunidade, Deus eu acho que se esqueceu de mim, Deus me abandona. Para mim, você tem aquela síndrome de que com você é assim mesmo. Você lembrou de fatos que você perdeu por falta de flexibilidade, por falta de, eu quero aprender, por falta de coração ensinável. Se essa palavra foi para você, só se essa palavra é para você, e somente se o Espírito Santo tocou o teu coração, enquanto eu estava ministrando a palavra, o Espírito Santo te convenceu disso. Vem aqui na frente que eu preciso profetizar sobre a tua vida. São 2 apelos que eu preciso fazer hoje. Esse é o primeiro. Eu preciso que seja rápido. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida desses irmãos e irmãs, que por causa da Tua misericórdia, durante a ministração da palavra, receberam o toque do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, e mostrou para eles quantas coisas eles perderam por um coração que não era ensinável. Deus, nessa noite nós nos arrependemos diante de Ti e pedimos, dá-nos, Senhor, mais chances para avançarmos rumo ao propósito, rumo ao lugar que Tu tens para nós. Amizades foram perdidas, oportunidades de emprego, negócios saíram das nossas mãos, relacionamentos, porque nós não tínhamos o coração ensinável, mas nós nos arrependemos diante de Ti nessa noite. E dizemos, Senhor, que vai chegar agora um novo tempo, onde o tempo será remido, as coisas vão acontecer mais rápido, e nosso coração ensinável vai fazer com que mensageiros de salvação, conselheiros dos céus, cheguem até nossas vidas e entreguem dicas, informações que vão nos levar para o próximo nível. Nós rendemos honra e glória ao Teu nome nessa noite e dizemos, Senhor, que não há outro Deus além de Ti. Estamos nas Tuas mãos, confiando somente em Ti e sabemos que do céu virá a salvação que esperamos. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. Porque essa noite é uma noite de salvação. Deus restaura as oportunidades na tua vida. Deus restaura a misericórdia, a graça, para que nada seja totalmente perdido. Ele vai te fazer recuperar muitas coisas. Nós declaramos isso na autoridade do nome de Jesus Cristo.